Olá Cipriano, tudo bem, cara? Espero que sim. Tô gravando esse vídeo aqui para lhe explicar lá o código que eu fiz para você para contar a quantidade de um determinado caractere, né? Escolher o que mais se tem naquela determinado texto, tá bom? Eu vou aqui entrar para minha área de trabalho, né? Pelo terminal, estou utilizando o sistema operacional Linux, o Ubuntu no caso. Vou criar aqui uma pasta chamada Cipriano, tá? Vou entrar aqui dentro dessa pasta e vou abrir aqui o VS Code para a gente começar a codificação. Epa. Pronto, já abri o VS Code aqui para a gente começar a codificação. Ele abriu aqui, pronto. Então aqui eu vou utilizar termos em português, tá? Se você quiser fazer os termos em inglês, você faz. Mas vou fazer aqui utilizando os termos em português para que você fique mais claro exatamente o que o código quer fazer, né? Vamos lá. Vou fazer aqui app.js, né, um arquivo JavaScript, e vamos colocar ele aqui para rodar. Está demorando só um pouco mais para a criação. Pronto, está aqui, né? Aqui nós vamos fazer uma função, né, function, que tem o seguinte, caractere, né, caractere que mais, não, caractere mais usado, tá? Eu vou chamar essa função dessa maneira, caractere mais usado. Aí para isso daqui a gente vai mandar um texto, vai mandar esse texto aqui, e dentro dessa nossa função a gente vai ter uma seção que eu vou chamar ela de dados, tá? Utilizando como se fosse parecido com a linguagem C, eu vou utilizar aqui como se fosse uma seção de dados, tá? Essa seção de dados é o seguinte: primeiro a gente tem que ter um mapa de caracteres. Como é que eu explico isso a você? Deixa eu pegar aqui um caderno aqui para mim fazer anotações. Por exemplo, a gente vai ter um mapa que ele vai ser composto assim. Imagina que a gente tem uma listazinha de letras aqui e a quantidade de vezes que ela aparece num determinado texto, tá? Por exemplo, aqui o A repete 0, por exemplo. Como assim, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui o texto abacaxi, tá? Abacaxi, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui como se fosse um caderninho aqui meu, né? Como se fosse uma folha de caderno, que no caso aqui é como se fosse meio que um dicionário, tá? Por que o dicionário, né? O dicionário é aquele composto por uma chave e por um valor, tá bom? Imagino que aqui é o meu dicionário, como se fosse uma folhinha de papel. Aí eu tenho a letra A, aí eu vou anotar a letra A, né? Aí ela já apareceu uma vez, então eu já anoto um aqui. Então basicamente eu faço isso daqui, coloco um, um ponto aqui, né? O B, né? O B ainda não apareceu, então eu venho e coloco ele aqui e adiciono uma unidade aqui também. Aí o A já apareceu, então eu já tenho um A anotado. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que anotar aqui. O C, né? O C não apareceu, eu venho e coloco aqui. O A novamente, né? Apareceu, marco lá. O X não apareceu, então na verdade o C aqui apareceu uma vez e o X ele apareceu agora, então a gente marca 1. E o I apareceu agora e a gente marca 1. Depois que eu tenho essa folha aqui anotada dos valores, eu simplesmente vou ficar checando aqui, ó. Olha, esse cara aqui é o que tem mais, ou é esse, ou é esse, ou é esse, ou é esse, tá? Basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou verificando qual dessas que eu anotei aqui tem a maior quantidade. Aí eu pego e dou como resposta a letra A, né? Esse dicionário aqui a gente vai fazer ele, tá? Eu vou chamar ele de mapa de caractere, mapa caractere, tá? Ou por exemplo, caractere repetição, tá? Eu posso colocar aqui, ó. Posso vir aqui e colocar um const, né? Caractere quantidade, tá? Eu vou chamar ele aqui, é como se fosse a nossa folhinha lá de papel, tá bom?
No caso aqui o JavaScript ele vai tratar isso como um objeto, mas no meu caso eu gosto de trabalhar pensando que ele é um dicionário, tá? Onde eu tenho a chave e o valor. Então a gente tem agora o caractere e a quantidade, como se fosse a folhinha lá de papel. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele mesmo processo que eu estava fazendo de leitura de cada caractere do texto. Aí aqui a gente faz o que eu vou chamar de processamento, tá? Ou contagem. Vou chamar aqui de contagem, tá? Contagem. Então na contagem o que eu vou fazer, né? Eu pego aqui, ó, eu vou aqui chamar de caractere. O caractere aonde, né? Do texto. Ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Para cada caractere do texto eu vou percorrer todos os caracteres. Aí, por exemplo, se eu colocar aqui um console.log e caractere, né? A gente vai ver que ele vai apresentar todos os caracteres daquele texto. Eu vou só fazer esse experimento aqui. E aqui é realmente a parte de testes, tá? Onde eu vou colocar aqui, vou fazer a chamada da função. Então, caractere mais usado. Aí eu vou passar o texto aqui, ó. A, B, C, D, abacaxi, né? Ó, abacaxi, né? Nosso caso aqui. Vou salvar. Vou aqui abrir um terminal e executar esse código, tá? Utilizando um Node aqui que eu tenho instalado. Então, eu tenho esse nosso arquivo, vou colocar node app.js. Você pode ver, ó, que ele passou abacaxi aqui, ó. Passou por cada um dos caracteres que está no texto, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente já está conseguindo pegar as letras. Agora, o que eu tenho que checar, né? Eu tenho que checar aquele negócio que eu falei para você. Eu primeiro pegar a letrinha, se ela não apareceu, se ela não está lá no meu mapa, no caractere quantidade, que é a minha folhinha, aí o que a gente tem que fazer? Tem que adicionar um naquela parte. Aí como é que eu vou fazer, né? Ó, você pode fazer assim, ó. Você pode fazer da seguinte maneira, ó. Se como é que eu checo se essa letrinha já está adicionada ou não lá, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, caractere quantidade. Aí dentro de colchetes eu vou colocar justamente a letrinha que eu estou naquele momento, que é o caractere que eu estou naquele momento, né? Se ele for undefined, o que eu tenho que fazer, né? Se ele não estiver ainda definido, eu coloco aqui undefined e coloco 3 iguais, né, no caso do JavaScript. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse caractere e anotar na minha folhinha. E além de anotar, eu tenho que colocar aquele que eu coloquei aquele traçozinho, né, para marcar. Olha, eu já encontrei uma vez ele aqui já. Então como é que eu faço aquilo? Eu coloco o caractere quantidade. Eu pego aqui o caractere, né? Aí eu vou fazer assim, ó, anotei. Aqui é como se eu tivesse anotado. E aqui eu coloco o número 1, que é aquele primeiro pauzinho que eu fiz, né? Agora, se ele já está anotado na minha folha, que é o else aqui, eu posso até eliminar essa parte aqui, ó. Eu posso eliminar essa parte aqui. Se ele está anotado, o que eu tenho que fazer, né? Ó, tenho que ir lá no caractere, quantidade, na parte de caractere. E eu tenho que adicionar mais um nele, né? Eu fazendo a modificação daquele código. O que eu estou fazendo aqui é somando mais um nesse valor. Isto é, eu estou pegando o caractere e somando mais um. Isto é, como se eu estivesse passando mais um traçozinho. E assim ele vai contando, tá? Depois da contagem, o que eu vou fazer aqui é simplesmente um teste, que eu vou fazer o seguinte, ó, for let caractere, mas só que agora in, tá? Eu vou colocar o in, aonde, né? No caractere quantidade. Ó, caractere. É tipo assim, o que eu estou fazendo aqui é basicamente dizendo o seguinte, olha, pega todas as verifica o caractere e me apresenta ele, verifica os caracteres dentro daquela folha que eu anotei, como por exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a letrinha, né? Ele vai pegar cada letrinha dessa e vai apresentar a quantidade que nós temos. Ele vai meio que, olha, tem uma caractere A, o B, o C, o X e o I, né? Eu quero saber como é que foi anotado aí. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um console.log. Aí por isso que eu tenho um caractere aqui, ó, caractere na folhinha anotada, né?
como é que eu vou ter? Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma string formatada, onde eu vou ter o primeiro aqui o caractere. Isso daqui é só para debug, tá? É só para você ver como é que o código tá sendo feito a cada passo. E aqui eu vou colocar aqui, ó, vou colocar os dois pontos aqui e vou colocar o cifrão, essa parte aqui. Eu vou pegar a quantidade, ó, caractere quantidade, e aqui eu vou colocar o caractere aqui, ó. Eu quero saber a quantidade que está naquele momento, tá? Aí eu dou console.log aqui e pronto. Então a gente vai colocar rodar novamente aqui, ó. Nós temos o A com 3, né, como a gente já tinha calculado aqui, ó, 3. Temos o B com 1, o C com 1 e assim sucessivamente, ó, até o X aqui, ó. Perceba que a gente pegou, cada um tá tendo sua quantidade aqui, é como se a gente estivesse vendo o que exatamente está lá na nossa folha, tá? Eu vou colocar uma anotação aqui, que é só para a parte de debug, tá? Debug. Isto é, esse código aqui ele não vai ser usado, ele vai ser usado apenas no momento que você tá fazendo a produção desse teu código, tá? É só pra gente ver, olha, tá anotando exatamente a quantidade ali, tá funcionando direitinho, tá? Então, após a contagem, agora sim é que a gente começa a verificar, escolhe o que tem mais repetição, tá? Escolhe o que tem mais repetição. Como é que a gente escolhe, né? A gente vai percorrer exatamente como a gente percorreu aqui e verificar se essa quantidade é maior do que a maior quantidade que eu encontrei até aquele momento. Então, o que acontece aqui, né? Ó, eu vou colocar aqui uma variável, né? Let maior quantidade. Maior quantidade, ela recebe, num primeiro momento, 0, né? Ela recebe aqui 0. Ela recebeu 0. Maior quantidade recebeu 0. Porque eu não tipo, naquele momento eu só tenho o 0 ali. E agora outra coisa que eu tenho é o caractere, a minha resposta, né? Eu tenho minha resposta aqui, ó. A minha resposta no primeiro momento é nenhum caractere, tipo, porque eu ainda não percorri nenhum deles. Aí ela tá como zerada ali, como ela estivesse vazia, tá? Maior quantidade que eu encontrei até aquele momento e a resposta, né? A resposta é o caractere que tem maior quantidade. É o que eu vou fazer? Eu vou olhando de um por um e verificando. Olha, esse daqui tem 3, esse daqui tem 1, esse daqui tem 2, esse daqui tem 3 e assim sucessivamente, né? Eu vou verificando, eu vou passando de um por um. É uma verificação sequencial, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou let caractere, né, eu vou passar por cada letra que eu anotei lá na minha folha, por isso que eu vou colocar um in, aí caractere quantidade, eu vou passar por cada letrinha que eu anotei lá na minha folha e vou verificar o seguinte, ó, se a quantidade, né, se a quantidade que está anotada lá na minha folha, caractere quantidade, aqui, se a quantidade que eu anotei lá na minha folha para esse caractere for maior ou igual a maior quantidade, né? Ou então simplesmente aqui maior for maior simplesmente maior quantidade que eu encontrei até o momento, o que eu vou fazer, né? Eu vou dizer que a minha resposta é esse caractere, tá? E a minha maior quantidade é justamente aquela quantidade que eu consegui identificar naquele momento ali, né? Para aquele caractere. Pronto, o que eu faço aqui, né? Eu digo, ó, olha, até o momento a minha resposta é esse caractere que eu estou lendo aqui, tá? Caractere aqui. Até o momento é essa coisa. E a quantidade, a maior quantidade é justamente essa que eu encontrei agora. Aí eu passo para a próxima letra. Aí eu vou passando para os próximos, e vou atualizando isso. Quando eu terminar, eu já sei exatamente qual é a minha resposta. Aí o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que dar o retorno da resposta, né? Aí eu coloco aqui return resposta. Aí ele vai me retornar justamente aquela resposta que é o caractere que mais se repetiu. E aqui o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui console.log, que é para apresentar no nosso terminal exatamente essa resposta, né?
No caso, ele tem que mostrar a letra A como resposta. Então coloca aqui Node app e ele coloca ali a letra A como esperado, tá? Se eu, por exemplo, colocar qualquer outra palavra, abacaxi, suco, eu vou colocar aqui, ó, suco de abacaxi com coco, né? Suco de abacaxi com coco. Pronto. Colocar esse texto, rodar novamente aqui no Node app e ele me diz que foi a letra C que foi a mais repetida, tá? Então aqui eu consigo fazer dessa forma aqui, tá bom? Tem outras formas de se fazerem, como você pode olhar na internet, tem outros códigos mais limpos ou mais precisos, tá? Mas pelo momento assim que eu acredito que você está ainda aprendendo, essa forma aqui já consegue fazer, tá? Entender esse caractere quantidade como aquela folhinha, entender essa anotação, um define para verificar se ela realmente já está na folhinha anotada, e entenda aqui um mais um aqui como se fosse você marcando aquele traçozinho como eu mostrei lá na folha. E aqui você vai percorrer cada uma das letrinhas que você anotou e verificar, olha, até o momento essa daqui é a que tem mais, até o momento essa daqui que tem mais, e assim você vai atualizando a tua resposta. Quando você percorrer todas as letrinhas que você anotou, aí no final você vai ter a resposta e vai mandar mandar a resposta para quem solicitou, né? Aí eu coloquei esse debug aqui só para você ver como é que vai ficar a sua folhinha, né? Para um determinado texto, para você debugar, tá bom? Eu espero ter ajudado e quem sabe até uma próxima.